Bem-vindos à nossa sala de aula interativa. Por meio dela, nós iremos apresentar o projeto de saúde e homeostase, com o tema Sistema Respiratório. E para melhor compreendermos o sistema respiratório, iremos passar pelos conceitos de bioquímica e biofísica, que foram estudados nas competências 1 e 2, respectivamente. Vamos lá? Olá, bem-vindos à apresentação da primeira competência do módulo Saúde e Homeostase. Abordaremos os seguintes temas: equilíbrio ácido-base, água, pH e sistema tampão, macronutrientes, enzimas, metabolismo e respiração celular. O corpo é composto por aproximadamente 70% de água, distribuída no meio intra e extracelular. Esta tem um pH neutro. A homeostase é a capacidade do organismo de se manter em constante equilíbrio, com pH, débito cardíaco, temperatura, tudo no índice correto. O pH normal no nosso sangue é de 7,35 a 7,45. A acidemia e a alcalemia pode acontecer por causa metabólica ou respiratória, e para descobrirmos a real causa, precisamos olhar a concentração de bicarbonato de sódio e a PCO2. Esses distúrbios serão analisados através de um exame chamado gasometria. O sistema tampão vai fazer a regulação desse equilíbrio junto com a ventilação e a função renal. O tampão nada mais é do que um sal associado com um ácido ou uma base forte. Os principais tampões são o fosfato, as proteínas e o bicarbonato. Na compensação respiratória irá acontecer uma hipo ou hiperventilação. Os macronutrientes são componentes presentes na alimentação, sendo de grande importância para o organismo. Compreende os carboidratos, lipídios e proteínas. Os carboidratos são principais fontes alimentares para a obtenção de energia, também é responsável por desempenhar diversas funções metabólicas no organismo. As proteínas são macromoléculas formadas por um ou mais polipeptídeos, são responsáveis por catalise enzimática, regulação do metabolismo, movimento, forma e sustentação celular, entre outros. Os aminoácidos constituem as unidades fundamentais das proteínas. Os lipídios são substâncias de origem animal ou vegetal, quase exclusivamente de produtos de condensação entre glicerol e ácidos graxos, denominados trigliceróis. Enzimas são proteínas que atuam controlando a velocidade e regulando as reações que ocorrem no organismo. Elas catalisam reações químicas especificadas. Alto grau de especificidade, catalisadores de reação nos sistemas biológicos. Sua estrutura enzimática pode ser simples e conjugada. A catálise é toda reação que ocorre em presença de um catalisador, como é o caso das reações enzimáticas. Os catalisadores não são consumidos nem transformados durante a reação química. As enzimas são catalisadoras porque apresentam as mesmas características dos catalisadores em geral. Respiração celular é o processo no qual o organismo obtém energia para realizar as mais diversas atividades. Glicólise. Na glicólise, ocorre a degradação da molécula de glicose. É anaeróbico, ou seja, não necessita de oxigênio para ocorrer. Ocorre no citosol da célula e seu saldo é 2 ATP, 2 NADH e 2 piruvato. Ciclo do ácido cítrico. Conhecido como ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico ocorre na matriz mitocondrial e é onde ocorre a oxidação completa da glicose e formação da molécula GTP em 8 etapas. Fosforilação oxidativa. É um processo em que a energia obtida por meio das etapas anteriores da respiração celular é convertida em ligações nas moléculas de ATP. Macronutrientes são componentes presentes na alimentação, compreende os carboidratos, lipídios e proteínas. Respiração celular, processo destinado à produção de energia na célula, glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Homeostase, define-se a capacidade do organismo de se manter em constante equilíbrio. Enzimas, proteínas que atuam controlando a velocidade e regulando as ações que ocorrem no organismo. Agora que vimos o conceito de bioquímica, iremos compreender a seguir o conceito de biofísica. Durante a apresentação da competência 2, abordaremos os seguintes temas: biofísica e seus conceitos básicos, transporte através da membrana e transporte de gases, agentes mutagênicos, tipos de radiação e seus efeitos. A metodologia que utilizaremos será de um quiz com imagens. Vamos começar falando sobre solução. Você consegue responder essa?
Se você respondeu que a água é o solvente e o açúcar é o soluto, parabéns, você acertou. E a Camila vai explicar por quê. Solução é qualquer mistura homogênea e seus componentes são chamados de solvente e soluto. Solvente é a substância que dissolve o soluto. Soluto é o que está sendo dissolvido. Fluido é o que ocorre ou se expande como líquido, ou seja, uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma força. As suas características principais são densidade, pressão e empuxo. A resposta é pressão, a força aplicada a uma área. Existem vários exemplos de pressão no corpo humano. No sistema respiratório existem 3 tipos: a alveolar, intrapleural e a transpulmonar. Vamos falar um pouco sobre transporte através da membrana. O transporte através da membrana pode ser dividido em transporte ativo e transporte passivo. O transporte passivo é aquele em que as moléculas vão a favor do gradiente de concentração. Ele ocorre sem gasto energético. Pode ser dividido em difusão e osmose. A osmose é a passagem do solvente através da membrana. Já a difusão pode ser dividida em difusão simples, que é quando as moléculas passam diretamente pela membrana sem auxílio, e a difusão facilitada, onde as moléculas necessitam de uma proteína transportadora. Já o transporte ativo ocorre com o gasto energético e as moléculas vão contra o gradiente de concentração. Ele pode ser dividido em transporte primário e secundário. Transporte ativo. A bomba de sódio e potássio é um grande exemplo de transporte ativo primário. Agentes mutagênicos são aqueles capazes de transformar os genes, induzindo a mutações e morte celular. Podem ser de origem física, química e biológica. Você é capaz de identificar qual a origem dos agentes mutagênicos citados abaixo? Radiação é a propagação de energia por meio de partículas ou ondas eletromagnéticas de um ponto para o outro. Os principais tipos são radiações ionizantes, não ionizantes e as radiações ultravioletas. Verdadeiro ou falso? Os principais exemplos de radiação ionizante são a alfa, beta, raio-x e a radiação gama, sendo a mais prejudicial a radiação beta. Falso. A radiação mais prejudicial ao organismo humano é a radiação gama. Visto o conceito de bioquímica e biofísica, irá se tornar um pouco mais fácil compreender o sistema respiratório. Estão preparados? Iniciaremos falando sobre a anatomia. Esse caça-palavras foi criado com o objetivo de apresentar a anatomia do sistema respiratório. O sistema respiratório pode ser dividido em 2 partes principais. A zona condutora, ou trato respiratório superior, é formado pelos órgãos que são localizados fora da caixa torácica, as fossas nasais, laringe e a traqueia superior. E o trato respiratório inferior, ou zona respiratória, é constituído pelos órgãos que são localizados dentro da caixa torácica,
que são a parte inferior da traqueia, os brônquios e os bronquíolos e os alvéolos e os pulmões. A primeira palavra encontrada foi cavidade nasal. A cavidade nasal pode ser dividida em 3 regiões: os vestíbulos, que são dotados de pequenos pelos responsáveis por filtrar de forma mais grosseira o ar atmosférico; a olfatória, onde encontramos fibras nervosas que deixam a cavidade nasal através da lâmina quibiforme, reunindo-se na cavidade craniana para formar o nervo olfatório; a respiratória, revestida por mucosa respiratória, sendo responsável pela função de pré-condicionar o ar. A segunda palavra foi faringe. A faringe é um tubo cujas paredes são musculosas e revestidas de mucosa. Ela está localizada na altura da garganta, à frente das vértebras cervicais, fixada na base do crânio. Pode ser divididas em 3 regiões: orofaringe, nasofaringe e laringofaringe. A terceira palavra é laringe. A laringe é composta por cartilagens, membranas, músculos e ligamentos que atuam em conjunto na fonação. É um tubo cartilaginoso irregular que une a faringe e a traqueia. Sua estrutura permite o fluxo constante de ar, que está relacionado com suas funções de respiração e fonação. A quarta palavra é traqueia. A laringe termina na traqueia, um tubo que é formado por anéis de cartilagem. Esses anéis são importantes, pois evitam o seu fechamento, o que poderia impedir a passagem de ar. A quinta palavra que encontramos foi pulmão. Os pulmões são órgãos pneumáticos de forma cônica, no interior dos quais ocorre a hematose. Estão localizados na cavidade torácica, apoiados sob o diafragma. Os pulmões são revestidos por sacos serosos, que são chamados pleuras. A partir deles, as pleuras se refletem para as paredes do tórax. A camada que reveste os pulmões é denominada pleura visceral, enquanto que a pleura que reveste o tórax é denominada parietal. Entre elas, existe um espaço virtual, dotado de um vácuo que permite a expansibilidade pulmonar na medida em que o tórax alarga o seu diâmetro na inspiração. A sexta palavra encontrada foi brônquio. Os brônquios são estruturas tubulares flexíveis e elásticas, formadas por anéis de cartilagem hialina, semelhante à da traqueia. Além da cartilagem, são compostos de tecido fibroso, glândulas e fibras musculares, que fazem com que eles se abram e fechem. Eles são divididos em brônquio principal, brônquio lobar e brônquio segmentar. E a sétima palavra é bronquíolo. Bronquíolo nada mais é do que a ramificação terminal dos brônquios, que penetram os alvéolos pulmonares. E a oitava e última palavra é alvéolo. Os alvéolos pulmonares são pequenas bolsas que constituem a menor unidade funcional do aparelho respiratório. Por ser localizado no final dos bronquíolos, eles são a última porção da árvore brônquica. E, quando aparecem em grupos, recebem nomes de sacos alveolares. Visto a anatomia, vamos falar um pouco sobre a mecânica ventilatória, ou seja, os processos de inspiração e expiração. Vamos falar sobre a fisiologia do sistema respiratório. Primeiramente, falando sobre a respiração. A respiração acontece devido a um controle neural, que faz com que o nervo frênico contraia o diafragma. O diafragma se contraindo irá puxar a base dos pulmões, gerando uma expansão dos pulmões. Os pulmões expandidos irão captar mais oxigênio da atmosfera. A caixa torácica também se expande, e isso graças aos músculos intercostais, que ficam entre as costelas. Quando os pulmões estão em repouso, a pressão da atmosfera e alveolar são a mesma. Porém, na inspiração, quando acontece a expansão dos pulmões, a pressão alveolar vai diminuir. Com isso, acontece a entrada de ar. Durante a expiração, o nervo frênico deixa de puxar o diafragma. Com isso, o diafragma relaxa e o pulmão deixa de se expandir. Logo, a pressão alveolar ficará maior do que a da atmosfera e logo o ar irá sair. Os pulmões, para se expandirem adequadamente, precisam de uma boa complacência, que é a capacidade do pulmão de se expandir, e uma boa elasticidade para conseguir retrair os pulmões na expiração. Agora nós veremos todo o caminho do ar pelo sistema respiratório. Iremos mostrar agora o caminho do ar pelo sistema respiratório,
com direito a uma parada em cada órgão para mostrar as suas funções. O ar, rico em oxigênio, inicialmente entra pelas fossas nasais. As cavidades nasais são revestidas por pelos que podem reter poeiras e micro-organismos. Nas cavidades nasais, o ar é filtrado, umidificado e aquecido. Desse modo, entra no organismo em uma temperatura e em condições adequadas. O ar segue em direção à região nasofaríngea, que liga a cavidade nasal e a faringe. A região da faringe que faz parte do sistema respiratório é a nasofaringe. Ela serve de passagem para o ar do nariz até a traqueia, brônquios e pulmões. Posteriormente, o ar já umidificado e filtrado segue para a laringe. A laringe no sistema respiratório tem a função de proteger as vias aéreas inferiores e não deixar que nenhum alimento, saliva ou outra substância chegue aos pulmões. Também é responsável pela fala. A laringe termina na traqueia, que é para onde o ar vai após sair dela. A traqueia serve como local de passagem para o ar em direção aos pulmões. A oclusão da traqueia provoca, portanto, a interrupção da passagem de ar, levando a grave dificuldade de respiração. A traqueia se ramifica em 2 brônquios principais, o que dá acesso aos pulmões. Iremos falar sobre os brônquios mais à frente. Os pulmões são responsáveis por abrigar as estruturas dos bronquíolos e alvéolos. Cada pulmão é envolvido por uma membrana serosa chamada de pleura. A pleura possui 2 camadas. Entre essas 2 camadas tem um espaço pleural, onde fica um líquido lubrificante, chamado líquido pleural, que serve para facilitar a mecânica da ventilação. Dentro dos pulmões, a traqueia dá origem aos brônquios, e esse, por sua vez, dão origem aos bronquíolos. Eles formam juntos a árvore brônquica. Os brônquios são responsáveis pelo transporte do ar até os pulmões. Dentro de cada lado do pulmão, o brônquio principal ou primário se ramifica muitas vezes até chegar a bronquíolos, formando a árvore branquial. Os bronquíolos respiratórios marcam a transição para a parte respiratória e abrem-se no chamado ducto alveolar. Os brônquios abrigam os alvéolos, que são as menores unidades do sistema respiratório e uma das mais essenciais. Entenda por quê. Quando o ar chega nos alvéolos, especificamente nos capilares, o oxigênio passa para o sangue e o gás carbônico passa para o interior dos alvéolos. Esse processo é denominado hematose. A membrana alvéolo-capilar é composta da parede do alvéolo, do espaço intersticial e da parede do capilar sanguíneo, que são as barreiras que o oxigênio e o gás carbônico precisam atravessar para realizar a difusão. Após a hematose, o gás carbônico será eliminado através do percurso reverso. Vamos falar um pouco sobre algumas doenças que afetam o sistema respiratório. DPOC, ou doença pulmonar obstrutiva crônica, são doenças que bloqueiam o fluxo de ar, dificultando a respiração. Um grande exemplo é a bronquiolite crônica e o efizema pulmonar. A pneumonia define-se como a infecção dos alvéolos. Ela pode ser de origem viral ou bacteriana. Ventilação mecânica
É um suporte ventilatório que substitui a ventilação espontânea, através de um respirador que pressuriza o ar e envia para o corpo. Ela pode ser invasiva, que é o caso do tubo orotraqueal e da traqueostomia, e pode ser não invasiva, que são máscaras faciais que são colocadas para realizar esse processo. O efizema pulmonar é uma doença degenerativa que leva à perda da elasticidade nos pulmões e destruição dos alvéolos. A principal causa do efizema pulmonar é o cigarro. A asma é o estreitamento dos brônquios, dificultando a passagem do ar, causada por inflamação crônica dos mesmos. Terminamos aqui a apresentação do projeto de saúde e homeostase. Esperamos que, por meio dessa sala de aula interativa, vocês tenham aprendido os conceitos de bioquímica e biofísica e também a anatomia e fisiologia do sistema respiratório. Até a próxima!